E aí, juventude feliz e sadia? Quem costuma jogar nos PCs gosta de dizer que o PC é melhor porque além de jogar, você pode rodar programas como editor de vídeo, editor de imagem. Mas e se eu dissesse pra você que já teve vezes onde consoles tentaram fazer funções de PC? É isso que a gente vai ver hoje. A época do começo dos consoles caseiros também é a mesma época do começo dos computadores pessoais. E nesse tempo todo mundo queria aprender a programar. Os pais queriam que os filhos aprendessem a mexer no computador porque isso seria uma habilidade importante de se ter para o futuro. Nessa onda, algumas empresas de games começaram a perceber que as pessoas que tinham um console meio que já tinham um computador em casa. Então, para que essas famílias não gastassem comprando mais um eletrônico, começaram a lançar meios de se programar em consoles de videogame. Então começaram a vender programas e jogos onde você poderia programar. A maioria desses interpretadores eram da linguagem BASIC, que era uma linguagem bem simples de entender e bem fácil de programar. E muitas vezes tinha que vir com um teclado para você poder digitar os comandos. Bom, para quem não sabe, o BASIC é uma linguagem de programação educacional que foi criada para ser uma alternativa mais fácil às linguagens da época, que eram Pascal, Fortran e outras mais difíceis. O BASIC ele é bem simples, ele tem pouco recurso, mas ele é bem legal para ensinar o básico de lógica. Então você consegue aprender o conceito de programação utilizando ali o BASIC. O primeiro de todos e para mim o mais curioso é o cartucho Basic Programming pro Atari 2600. Criado por Warren Robinett, o mesmo desenvolvedor do jogo Adventure, que é um dos jogos mais famosos e aclamados do Atari 2600, ele era um interpretador de BASIC que vinha nesse cartucho aí e que deixava você utilizar 128 bytes de RAM. Não são 128 kilobytes, são 128 bytes. E aí, gente, beleza? Depois que eu gravei o vídeo, eu percebi que tinha pouquíssima informação sobre o Basic Programming do Atari. E aí, então, eu mandei e-mail pro próprio Warren Robinett, que foi muito cordial, me respondeu, me mandou um vídeo dele falando sobre o jogo. Aí eu consegui descobrir mais informações e várias coisas bem legais. Foi a Atari que queria um jogo que você pudesse fazer programação, e então ele conseguiu colocar tudo aquilo numa fitinha, e ela funciona meio como um jogo e também como um interpretador. E é bem legal porque você pode alterar a velocidade que o programa executa, tem uma tela que vai mostrando os valores das variáveis, e enfim, ele até mostra como você pode fazer, por exemplo, um Pong para um jogador. A tela do programa era dividida em 6 partes. Você tinha a parte do programa, onde você digitava as instruções, e que suportava um máximo de 11 linhas de código. Tinha uma pilha que ia mostrando basicamente o que o programa estava executando ali. Você tinha uma área de variáveis que ia mostrando os valores temporários das variáveis. Tinha uma parte de saída, onde ele te dava a saída do seu programa. Uma parte de status que te mostrava quanta memória ainda tinha sobrando ali. E uma parte de gráficos que mostrava 2 quadrados coloridos que você podia manipular pelo programa. Então dava pra você dar uma brincada com esses quadradinhos aí, deslocando eles pela tela. E ele ainda tinha uma função musical, onde você podia tocar algumas notas. O próprio Warren disse que teve algumas pessoas que disseram que começaram a se interessar por programação com o jogo dele. Ele tinha esse teclado muito doido aí, em que cada botão correspondia a 3 letras diferentes e você trocava a letra a qual ele correspondia, girando essa rodinha muito louca. Sério, eu queria ver um campeonato de digitação usando esse teclado, deve ser muito louco. Enfim, conheçam o trabalho do Warren, existe uma palestra que ele deu online na UFMG, bem legal, tem um site dele com bastante coisa, ele diz que vai soltar um livro explicando sobre o Adventure. Então se você gosta de programação, é uma pessoa bem legal para você conhecer. Ele, depois que saiu da Atari, começou a fazer jogos educativos para computadores pessoais, então, por exemplo, tem um jogo de portas lógicas, que é super legal, e outras coisas assim bem interessantes. 4 anos depois, em 1983, a Spectra Video lançou, ainda pro Atari 2600, o CompuMate. Ele era mais completão, tinha mais coisas assim, você tinha que encaixar o cartucho nas entradas de controle e atrás.
Ele já tinha um teclado completo, interfaces de saída e uma memória ROM. Também tinha uma entrada para você ler a memória de fitas cassete. O CompuMate vinha com 3 programas na memória, um de desenho e animação, um de música e um que era um interpretador de Microsoft Basic. E nessa versão você podia usar 2 KB inteiros de RAM. É muita memória, hein, rapaziada? O mais legal é que o CompuMate foi lançado no Brasil. Na verdade eram clones do CompuMate. E foram lançados aqui com 2 nomes diferentes. Você tinha o Dactar Comp e o CompuGame. Não achei muitas informações sobre eles, mas enfim, interessante aí ter tido esse lançamento. Mas não foi só a Atari que quis ensinar Basic para os seus jogadores. A Nintendo também criou um acessório com o mesmo propósito, o Family Basic. O Nintendinho no Japão era chamado de Family Computer, ou Famicom, e aí por isso que o Family Basic tem esse nome. Ele vinha com esse teclado lindíssimo combinando com o console, e também tinha uma apostila de instruções que ensinava você a programar. Para poder codar era necessário ter um gravador de fita cassete qualquer, não precisava ser proprietário da Nintendo. Olha só, que curioso, hein? A Nintendo não sendo Nintendo. E essa fita cassete era usada para armazenar os programas. O Family Basic foi uma colaboração entre a Nintendo, a Sharp e a Hudson Soft. E uma curiosidade é que o Satoshi Tajiri, que é o criador do Pokémon, começou a codar pro Famicom por meio de um Family Basic. Com um desses ele começou a entender mais a arquitetura do console e ele fez um kit de desenvolvimento de Famicom na mão. Fez em casa em 1980 e pouco. E então isso fez com que ele criasse o primeiro jogo da Game Freak, o Mendel Palace, de 1990. E na mesma pegada do Family Basic, uma empresa taiwanesa chamada Acer lançou em 1995 o Acer PC95, que aqui no Brasil foi lançado pela Dynacon sob o nome de Magic Computer PC95. Ele basicamente era um Famiclone que era em formato de teclado, você tem ali o slot de fita no próprio teclado, e aí você pode tanto jogar jogos, como ele tem algumas coisas na memória e um interpretador de Basic. Eu não vou me alongar muito nesse porque eu vou fazer um vídeo só sobre ele, programando um jogo, ou tentando pelo menos, e vai demorar um pouco para sair, mas aguardem que vai ser bem legal. E olha, eu juro que eu queria parar de falar de Basic aqui, mas os caras só lançam um compilador de Basic para console, mano. E esse aqui é bem malandrinho. A Sony lançou esse para tentar não pagar imposto. Acontece que na União Europeia, até 2004, você tinha uma alíquota de imposto diferente para computadores e para videogames, e a dos computadores era mais barata. Por isso, quando a Sony lançou o PlayStation 2 na região europeia, eles incluíam na caixa um CD chamado Ya Basic. E com isso eles argumentavam que o PS2 era um computador multifuncional e não apenas um console de games. E Sony, para programar no Ya Basic você precisava ter um teclado USB, ou você podia programar com o próprio controle do PS2 por meio de um teclado virtual. Ele já vinha com uma documentação que você podia exibir na tela e também dava para você processar objetos 3D, era bem avançado até. Só que a Sony perdeu o caso em 2006, quando a Suprema Corte do Reino Unido argumentou que o PS2 era um console sim, não era um computador. Então não adiantou, mas em 2004 a taxação de consoles na União Europeia caiu para 0. Não sei se a Sony pagou alguma coisa por isso, hein? Empresas tentando não pagar imposto desde sempre. Mas a história do Ya Basic não acabou por aí, porque hoje em dia descobriram que dá para você fazer soft mod no PS2 por meio do Ya Basic. Então aparentemente ainda existe uma comunidade ativa aí em cima disso. E ainda falando nessa maquininha aqui que eu sei que fez a infância de muita gente, o PS2 foi adiante nessa história de tentar ser um computador. Ele não queria só interpretar Basic. Foi lançado oficialmente um kit de Linux para PS2. Era um kit que vinha com um HD de 40 GB, um adaptador de Ethernet, porque o PS2 FAT, que era o modelo na época, em 2002, não tinha adaptador de rede nativo. Tinha também um adaptador VGA, um mouse e um teclado USB e um CD de instalação. E para instalar era necessário ter um memory card que ia ser formatado. A distribuição de Linux que veio para o PS2 era baseada em Kondara, que é uma distro japonesa que por sua vez é baseada no Red Hat, e rodava o kernel 2.2.1 do Linux. Tem vários vídeos por aí de pessoas rodando Linux no PS2, eu recomendo que vocês assistam, é bem legal. Só que lógico, como o PS2 é um computador otimizado para rodar jogos,
Ele não tem um desempenho incrível rodando Linux, mas até que é bem legal e é uma experiência bem interessante. A comunidade hoje em dia está aí nativa, mas ainda assim, bem interessante aí saber que teve esse esforço e foi um negócio lançado oficialmente. Seguindo na ideia de videogames com Linux, para o PS3 a Sony lançou um modo nativo de você fazer dual boot para Linux. Era o chamado Other OS. Pois é, mano, você podia fazer o seu PS3 Fat virar um computador tranquilo, sem mod, sem nada, numa função nativa. E pouca gente sabe dessa feature, até porque o PS3 não vendeu muito nos seus primeiros anos. Porque era muito caro, tinha uma arquitetura meio confusa. Em 2010, a Sony fez uma atualização de firmware que retirou o suporte nativo do Other OS, porque argumentou que menos de 5% dos usuários tinham essa opção de dual boot. E, na verdade ainda dá se você der um jeitinho ali de utilizar essa feature do Other OS. E na época as distros que tinham suporte para o PS3 eram Ubuntu, Debian, OpenSUSE, Gentoo, Fedora e o Yellow Dog. Então você tinha várias opções aí para você rodar um Linux no seu PS3. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei trazer essas curiosidades assim de computação e games. Aguardem que vai ter um vídeo só sobre o Magic PC 95. Eu quis trazer aqui só os interpretadores e versões que foram lançadas oficialmente pelas empresas, porque se eu fosse falar de homebrew, eu ia falar de uns 737 consoles aqui, ia ficar 4 horas só falando de homebrews e coisas que tem. Porque com o homebrew praticamente todo console pode rodar Basic. Eu queria dedicar esse vídeo pro Wilson do Colônia Contra-Ataca, que vive dizendo que PC é pra fazer planilha e não pra jogar videogames. Ha! Dá pra fazer planilha no seu PS2 e no seu PS3. Engole essa. Mas é isso, rapaziada. Comenta aqui o que você acha, se você teve algum contato já com algum desses interpretadores. Fala aí se faltou algum, se você conhece mais alguma versão. E é isso, gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike, segue no Instagram. Se você quiser apoiar o canal, porque eu preciso de apoios, tenho a minha chave Pix aqui. E é isso, rapaziada, é nóis, tamo junto, falou!